tomar muito cuidado com esse termo muito usado, trocas de cargas, mas eu particularmente gosto de pensar o seguinte. Vocês viram que não é uma troca. Troca, a gente imagina, ó, tá indo elétron de um lugar para o outro e do outro lado deve estar vindo alguma coisa. E não é bem isso, e não é isso. Não é bem não, não é isso que acontece. Então são elétrons que saem de algum lugar para outro, né? Aí no final fica a mesma quantidade de carga que você tinha antes, você continua tendo depois, né? Lógico, nada se cria, nada se perde. Só se transfere de um ponto para o outro, aqui de um corpo para o outro. Não tem uma troca, né? Tem que tomar cuidado com esses termos que é comuns, né? Na prova, no livro e tal. Bem, aí eu falei que poderíamos tornar um corpo eletricamente carregado ou por atrito, né? Ou por contato, né? Aí falei até a diferença de por contato, cheguei a fazer. Ó, quando as esferas são diferentes, tamanhos diferentes, né, o que muda aqui na verdade é capacidade, literalmente capacidade de armazenamento de carga. Lógico que a esfera maior tem uma capacidade maior. Aquelas coisas que eu estava falando sobre equilíbrio das cargas, né, são cargas de mesmo tamanho. E a grande maioria dos exercícios é raro vir um exercício com, não me recordo agora, um exercício com áreas diferentes. Né? Até mesmo, não para tentar determinar qual que é a carga que um e outro ficaram no final do contato físico aqui. Né? Às vezes vem assim de questões teóricas para ficar perguntando aí, ficar perguntando, por exemplo, quem tem maior capacidade de carga, quem é mais negativo, né, tem mais excesso de cargas, essas questões teóricas, ok? Questões teóricas. Bem, ótimo. Então tá aí, por contato. Agora vem por indução. O que é por indução? De certa forma, eu fiz isso, tá? Lá na naquela blusinha que eu mostrei lá, na eletrização lá do simulador, ou por indução, ou o que for, eu mostrei lá o balão, lembra? O balão e a blusa. Né? Estão lembrados aí que eu fiz isso? Eu fiz isso aqui, eu mostrei o balão lá, só aproximando. Primeiro eu tenho que tornar ele negativo, né? Fui lá, tirei os elétrons, ele ficou negativo. Então, assim, se eu aproximar ele aqui, ó, eu estou induzindo as cargas a se afastarem. Isso aqui é por indução, tá? Aqui só vai acontecer aqui que eu tenho elétrons. Aqui eu tirei todos os elétrons aqui. Então isso aqui que é por indução, ó. Por indução eu afasto os elétrons, ó. Por indução eu afasto, beleza? Aqui por indução, estão me acompanhando aí, né? Tá gravando tudo direitinho então. Por indução, ao colocar uma carga, um bastão aqui carente em elétrons, ou seja, positivo, ele vai induzir, né, atrair por força elétrica, atrair os elétrons para uma determinada região. Beleza? Aí ele vai atrair para uma determinada região. Beleza. Não é que ele mandou os prótons lá para o fundo, tá? Não é por isso. Na verdade, ele não consegue tirar prótons do lugar. Ele só puxou os elétrons. O elétron que estava aqui do lado, neutralizando, tudo bonitinho e tal. Ele foi lá e atraiu todos eles. Beleza? Só isso. Ele induziu, não tem contato elétrico, né? Não encosta. Aí o que eu faço? Né? Eu vou lá e ligo essa região aqui. Carlos, Oi. mas essa indução ocorre por quê? Porque é tipo um metal junto com alguma outra coisa? É do que assim? Vamos lá, boa pergunta. Por que acontece isso? Tá? Aqui eu teria uma carga aqui, anteriormente, minha esfera estava toda bonitinha lá, positiva, negativa, negativa, positiva, estava neutra. Se você olhar para ela, ela está carente em 3 elétrons aqui e com excesso de 3. No todo, qual que é a carga dela? Zero. Ela não está com excesso no todo de carga.
Ela está com carga zerada. Essa aqui não, essa aqui está com carga positiva, né? Está com carga positiva. Ele está com 3 elétrons faltando aqui, então ele está positivo, tá? Beleza, é como se a carga dele fosse, né, em módulo, né? 3 elétrons, opa. Ele está carente em 3 elétrons. Beleza. Ótimo. Se eu fosse calcular essa carga mesmo, tá? A carga é o número de elétrons vezes a carga de um único elétron. Ou seja, seria ali 3 vezes a carga de um elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Se eu quisesse calcular essa carga. Que um elétron tem 1,6, 3 elétrons. Só que seria uma carga positiva. Então, tanto o próton pode ter uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, quanto o elétron. Só que o elétron vai ser menos 1,6. Tá certo? Então tá. Aí, não respondi sua pergunta ainda, né, Vitória? O que a formulazinha de força me diz? Que surge uma força, sei lá, cara A, cara B, uma força entre eles, né? Como aqui está com carência em elétrons, está positivo e aqui tem elétrons, aqui está com carga zero, mas aqui existe elétrons aqui. Aí o que vai acontecer? Eles vão ser atraídos. Eles vão ser atraídos, ok? Eles vão ser atraídos, os elétrons vão ser atraídos por força mesmo de elétrica de atração aqui. Eles vão ser atraídos. Eles só não vão escapar daqui porque não é tanta força assim. Mas eles vão sofrer a ação de uma força. Corpos opostos se atraem. Então aqui vai surgir uma força elétrica. Tudo bem? Respondi? Respondeu sim, obrigada. Então é aquela força de ação à distância. Igual eu sou atraído o tempo todo pelo planeta devido ao campo gravitacional. Beleza. Aí eu quero eletrizar esse corpo. Vocês viram que eu eletrizava antes por contato, beleza? Os elétrons, o excesso de elétron passa mesmo, né? Por contato, por atrito. Agora eu quero por indução, só que eu não encosto. Aí o que eu faço? Eu ligo essa região aqui, ó, no chão, que eu chamo de fio terra. É o que eu chamo de fio terra. Quando eu ligo isso aqui na Terra, e a Terra é considerada um mar de elétrons, o que acontece? Então veja bem, vamos voltar aqui. O que acontece? Aqui estava carente em elétrons. Está precisando aqui de 3 elétrons, se você for olhar essa região aqui. Ó. Olhar só essa região. Porque esses elétrons aqui estão meio presos por força devido a essa força de atração aqui. Estão meio presos aqui. Agora aqui não. Aqui eu estou carente em 3 elétrons. Ó. Aí eu vou lá e ligo isso na Terra. Aí o que a Terra faz? Manda 3 elétrons lá para cima para neutralizar essa região aqui, ó. Essa região está neutralizada, olha só. Um próton para um elétron, um próton para um elétron, um próton para um elétron. Essa região foi neutralizada. E esses elétrons aqui estão presos por força elétrica. Eu não deixo eles irem embora. Então, olha o que eu fiz. Eu cheguei o bastão positivo aqui. Ele atraiu esses elétrons aqui, deixou esses elétrons presos aqui. Enquanto eles estavam presos aqui, eu fui lá e liguei esse lado aqui no chão. Aí o que a Terra fez? Essa região está carente em elétrons. Vou mandar 3 elétrons para lá. Mandou 3 elétrons para lá. Neutralizou essa região. E eu não tirei o bastão lá do outro lado. Beleza. Depois que eu neutralizei isso aqui, sem tirar o bastão do outro lado, eu venho aqui e corto essa ligação. Mantendo o bastão lá. Corto.
Por quê? Se eu tirar o bastão antes de cortar aqui, o que acontece? Ó, aqueles elétrons, aqueles 3 elétrons vão querer voltar para o lugar que eles estavam antes. Automaticamente, o que vai acontecer? Não precisa mais desses 3 elétrons subirem para neutralizar, certo? Então, antes de cortar, eu mantenho o bastão e corto. Depois que eu cortei, que não tem ligação com o planeta mais, aí eu vou e tiro o bastão. Por quê? Eu prendi esses elétrons aqui. Meu objetivo era justamente esse. Prender esses caras aqui. Aí, quando eu tirei o bastão, o que aconteceu? Esses 3 aqui se distribuíram ao longo do corpo. E isso aqui ficou com a carga negativa. Então é assim que eu consigo que eu consigo eletrizar. Ficou esquisito, ficou parecendo um nariz esse negócio. Aí, o que aconteceu? Eu consegui eletrizar, coloquei esse cara com carga negativa. Sem encostar o bastão nele. Negativa, sem encostar o bastão. Não há contato aqui, ó. A distância. Certo? Não há contato. Só que isso foi feito um contato do outro lado, do lado oposto, com o planeta para o planeta neutralizar. E se eu fizesse isso tudo com um bastão negativo? Que aí eu vou perguntar se vocês entenderam. Eu vou fazer a contrapartida. Vou, vou fazer o contrário. Se eu chegar um bastão com cargas negativas, lotado de carga negativa, em uma esfera, sem encostar, cheio de elétrons. Não, neutra, né? Perdão, neutra. Tava neutra. Ela está neutra. Se ela está neutra, ela tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Tá lá. Tipo assim. Tudo bonitinho. Para cada próton tem um elétronzinho lá do lado, fazendo companhia. Isso aqui está neutro. Aí eu aproximo o bastão. Ótimo. Aproximei o bastão. Continua neutro, mas existe uma polarização. Que é isso, cara? Esses elétrons aqui, ó, como eu estou aproximando, né, uma aproximação, esses elétrons repelem os elétrons, mandam os elétrons tudo para longe. Eu já fiz os elétrons vermelhinhos, vou fazer eles também. Manda os elétrons tudo para cá. Ó. Aí o que acontece? Eu tiro os prótons do lugar? Nunca. Mas eu afasto os elétrons aqui. Então aqui fica carente em 6 elétrons. E aqui fica com excesso de 6 elétrons. Mantenho o bastão. Isso eu estou induzindo. Eu polarizei. Olha o que eu fiz. É como se eu fosse aqui. Ó. Polarizei, ou seja, eu criei um lado positivo e um lado negativo. Beleza. Aí, gente, o que eu faço? Eu faço o fio terra. Ligo isso no chão. Isso aqui é o símbolo do fio terra. Faço o fio terra. Faço o fio terra. E o que acontece? O que a Terra faz? Bem, excesso de elétrons pode descer todo mundo. Desce os 6 elétrons. Desce todo mundo bonitinho para cá. O objetivo da Terra é sempre o quê? A Terra não Neutral. pode fornecer prótons, Não, não, não. para neutralizar? Neutro. Neutralizar. Ela não pode porque próton está preso no núcleo, não tem mobilidade, não movimenta. Então a única coisa que movimenta é elétrons. Então se ela perceber que lá está carente em elétrons, ela manda elétrons. Né? Manda os 3 elétrons lá. Se ela perceber que não, é o contrário, cara. Deixa eu ver que tanta janela aberta. É o contrário. É o contrário, está cheio de elétrons lá, naquela região. Então ela vai lá e puxa os elétrons com o objetivo de neutralizar. Tá certo? E desce os 3 elétrons, os 6 elétrons, perdão. E isso mantendo isso aqui, porque se eu não manter isso aqui, volta à configuração que estava antes. Quem está mantendo esses elétrons aqui são esses de cá, porque eles estão fazendo o quê? Eles estão, deixa eu colocar aqui, esses elétrons de lá, eles estão repelindo esses daqui, ó. Todos eles, né? Todos eles. A força agora é de repulsão, né? Tudo bem que os prótons não podem movimentar, mas, né?
Os elétrons estão atraindo os prótons, só que eles não saem do lugar. E afastando os elétrons. Como os elétrons têm mobilidade, os elétrons saem, afastam o máximo possível. Quando eu ligo isso aqui na Terra, os elétrons descem. Aí, sem tirar o bastão do lado de cá, vamos deixar o bastão aqui. Sem tirar o bastão, certo? Tá aqui, ó, negativo, negativo, do mesmo jeitinho que estava antes. Ninguém tá mexendo nele. Sem tirar o bastão, eu vou lá e coloco. Liguei, aí os elétrons desceram, os prótons, no lugar deles de sempre. Os elétrons desceram, né? Então não tem mais esse excesso de elétrons aqui. Se não tem esse excesso de elétrons, aí a gente não vai enxergar região com excesso de elétrons. Os prótons vão ficar. Não é que os prótons vão movimentando. Agora você vai. Eles sempre estiveram distribuídos. Mas como você expulsou os elétrons para uma região, os prótons aqui do lado de cá eles ficaram carentes. Os do meio, normal. E os daqui ficaram com excesso de elétrons. Aí você tirou o excesso, mantendo o bastão aqui. Você nunca tirou o bastão daqui. Porque se você tirar, as forças desaparecem e os elétrons voltam para o lugar que estava antes. Aí você acabou de fazer o cara adquirir carga positiva. Então é possível você, por indução, fazer com que o cara adquira carga negativa, né, negativa, e, né, foi o cara, ou então, como eu fiz aqui, né, ele adquirir carga positiva. Então, por indução, por induzir, eu consigo fazer com que ele adquira qualquer carga, tanto positiva quanto negativa. Ficou melhor aí, Vitória? Melhorou? A dúvida, Vitória? Então, eu vi que é possível, por indução, tanto fazer com que o corpo adquira carga positiva quanto negativa. E o objetivo da Terra, que talvez a gente tenha que ter mais atenção aqui, é sempre neutralizar. Então, se ela verificar um excesso de elétrons aqui, ela vai tirar esse excesso de elétrons. Se ela perceber uma carência, ela vai mandar elétrons para lá. Tranquilos? Entenderei que sim. Ela é bem teórica essa parte, mas esse conteúdo aqui, ele é bem. Ele não tem dificuldade, ninguém está fazendo conta por enquanto, né? Perdão. Então tá aí. Então eu já estudei 3 maneiras de eletrizar, de tornar um corpo eletrizado, né? Por atrito, cada um adquire uma carga, né? Um fica com excesso de elétrons, o outro com carência, porque o atrito um tira a carga do outro. Por contato, adquire a mesma carga, né? A não ser que você não, né, adquire a mesma carga, né? Não tem jeito, porque se você encostou num corpo neutro, ele vai adquirir a mesma carga que você. Agora, se você encostar no corpo, porque tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, está faltando 6 elétrons aqui. Aí você vai e encosta no corpo que está com 6 elétrons sobrando. Aí não vai sobrar carga nenhuma, que um neutraliza o outro. Mas, se você tem carga suficiente, ao encostar, você vai fazer com que o outro objeto adquira a mesma carga que você. Então, o primeiro, que é por atrito, é o contrário. Por contato, é o mesmo. E por indução, é contrário, né? O bastão, se ele é positivo, a esfera fica negativa. E vice-versa. Se o bastão for negativo, a esfera fica positiva. Beleza? E aqui eu vou falar de todo o material. Todo o material tem. Aqui é só uma representação, como se fossem pequenas pilhas, tá, gente? Porque a gente sabe que a melhor representação que a gente deve ter na nossa mente é o modelo atômico, né? Mas imagina que para o corpo ficar neutro, ele fica. Ele tem para cada próton ele tem um elétronzinho lá. Por isso que ele é neutro, tá?
E o que, que eu faço quando eu estou induzindo? Eu estou só orientando esses átomos. Lá no meio, por exemplo, né? Eu estou só polarizando o material. Por exemplo, aqui no meio eu continuo tendo carga positiva e negativa. Os elétrons vêm todo para essa região aqui, aproximando do bastão. E aqui fica carente em elétrons. Tá? Ele fez uma analogiazinha aí de um ímã, como fosse pequenas coisas que você dá uma organizada, né? Mas só para forçar a barra, né? A polarização, você cria uma região com elétrons e a outra região fica carente em elétrons, tá? Para não ficar parecendo que eu estou mexendo com o próton, né? Os prótons estavam desorganizados e eu organizei. Eu não consigo fazer isso, tá? Aí eu mostrei lá, Vitória até perguntou isso, né? Por que que acontece isso? É devido à força. O bastão positivo está atraindo os elétrons. Mas ele está repelindo também os prótons. Mas você pode olhar que os prótons estão mais distantes, né? Os elétrons estão mais próximos. E a força é inversamente proporcional à distância. A força de atração é maior do que a de repulsão. Por isso que polariza, né? E os elétrons ficam mais próximos porque a força de atração é maior que a de repulsão. Beleza? Só para explicar ali por que, que isso acontece. Aqui é a mesma coisa, né? Os elétrons estão mais próximos, então... Bem, agora que eu sei o que, que é eletrizar dois corpos, né? Seja por atrito, seja por contato ou indução, eu vou... Como que eu faço para identificar quando que um corpo tem carga e quando que ele não tem, tá? Bem, eu posso usar dois tipos de eletroscópio. O que, que é eletroscópio? A ideia já dá, é como se fosse uma forma de medir ou visualizar elétrons, né? Então, se eu usar um pêndulozinho, né, uma esfera neutra, né, pendurada aqui, e aproximar um corpo neutro, nada vai acontecer. Nem força de atração, nem força de repulsão, porque está todo mundo neutro. Beleza. Mas se eu aproximar um bastão negativo, o que, que ele vai fazer? Ele vai repelir os elétrons, né, e vai atrair os prótons. Só que agora os prótons estão mais próximos. Então a força de atração é maior, sempre, né? Então a força de atração é maior. Então eu vou conseguir deslocar o pêndulo. Aí você vai perceber que o bastão está carregado. Vocês concordam comigo? Dá para saber qual que é a carga do bastão? Não, Não. né? Mas dá para saber que existe uma carga, porque o pêndulo, que não reage, obviamente, para corpo neutro, porque ele também é neutro, reagiu para esse. Então, a principal característica do eletroscópio, seja ele qual for, é de identificar se existe carga. Alguns exercícios vão perguntar. Ele é incapaz de Não dá pra saber qual determinar o carga, né? sinal. Você não consegue identificar qual o sinal da carga. Beleza? Você não consegue. A não ser que você coloque uma carga no eletroscópio. Mas o eletroscópio natural, né, por definição, ele é neutro. Tá? Agora, se você colocar nele uma carga, coloca ele positivo, se chegar o bastão atrair, é porque o bastão é negativo. Né? Se você chegar o Repelir é bastão positivo. positivo, ele é positivo, repelir, né? Então, o eletroscópio ele é neutro. Observe que ele tem 6 elétrons sobrando aqui e faltando 3 elétrons aqui e sobrando 3 aqui. Então ele é neutro. Mesmo número de prótons no mesmo número de elétrons. Mesmo assim ele é atraído. Então, se você olha uma situação, é lógico que sem carga aqui, ó. Aproximou um bastão do eletroscópio e teve uma aproximação. Quem está carregado? Não sei. Alguém está carregado. Um pode estar carregado com carga. São algumas hipóteses. Um pode estar negativo e o outro positivo, porque atraiu, aproximou. Ou um pode estar negativo e o outro está neutro. A única coisa que eu posso afirmar aqui que não pode é os dois serem negativos, né? Porque está atraindo. Ou os dois serem positivos, porque está atraindo. Beleza? Mas eu fico com a dúvida. Eu não sei se é neutro ou se é carga contrária, porque está atraindo.
E esse é o eletroscópio de folhas, tá? O eletroscópio de folhas, ele é muito simples, tá? Eu perdi um aqui, fechei ele sem querer. O eletroscópio de folha, de folhas, ele é muito simples, tá? Só pra vocês terem uma ideia, segundo ano tá vendo esse conteúdo. Eu particularmente acho um absurdo, mas não, ué, nada a ver, né? Eu acho um absurdo o seguinte. Esse conteúdo é de terceiro ano, cara. Então, Isso olha, por causa daquela mudança que a gente pegou. aquela mudança lá. Agora o segundo ano tá sofrendo. Sofrendo mais que vocês, hein? Que vocês estavam o quê? Vocês são neutros até agora. Acho que vocês não estão pegando. Não, vocês estudaram óptica no segundo ano, vocês já começaram. Agora a mudança tá pior. Beleza, aí colocaram esse assunto de elétrica lá no segundo ano, eles estão fazendo eletroscópio. Porque eles têm aula de laboratório, têm uma aula a mais que você. E é essa coisa simples, é aquele vidro de maionese com um arame aqui no meio. Aí você faz uma curvinha no arame aqui, é só para você pendurar uma folhinha de alumínio. Né? Um bombom que você pegar ali já dá para fazer isso. Dois, né? Um para pegar o papel alumínio e enrolar na esfera, e o outro para fazer essas duas fitinhas aqui, ó, certo? Aí o que acontece com essas duas fitinhas aqui? Bem, aqui não precisa nem ser uma bolinha de isopor envolvida com de alumínio, não. Basta você colocar uma bolinha de papel alumínio ali, já tá bom, tá? O que acontece? Se você chegar um bastão aqui, por exemplo, positivo, positivo, aqui embaixo eu vou mostrar para vocês que é o seguinte, botar tipo num ângulo diferente. São, ele fez uma curvinha ali e colocou a folha, a folhinha de alumínio. Então só pendurou uma fitinha ali. Quando você chega o, o, o bastão positivo aqui, o que acontece? Isso aqui vai encher de elétrons, vai ser atraído. Os elétrons vão ser atraídos. Então, se os elétrons vão ser atraídos aqui para cima, o que vai acontecer com os elétrons do resto do corpo? Do corpo aqui, ó, né? Bem, azul mesmo. De onde puder vir elétron que vai vir. E esse aqui é um arame, ó, que está passando aqui. Então, ele é condutor, né? Ele vai trazer os elétrons lá de baixo, eles vão subir, vão acumular aqui. E lá embaixo vai ficar carente em elétrons, ou seja, a folhinha, o alumínio aqui vai ficar como? Vai ficar positivo. Como o alumínio vai ficar positivo, as duas perninhas aqui, ó, o que vai acontecer? As duas perninhas, estão no zoom aqui, vão se repelir. Então elas vão afastar uma da outra. Então vai ficar uma afastada da outra. Por quê? Porque elas estão com carência em elétrons. Certo? Quando você tirar o bastão daqui, levar ele para fora, o que acontece? Ó, os elétrons aqui, ó, tudo, nada deixou de ser neutro. Aí os elétrons voltam para a posição que eles estavam antes. Esse excesso aqui não vai existir mais. Então não vai existir mais uma força de repulsão. E as perninhas voltam a fechar de novo. Elas vão e fecham de novo. Então o eletroscópio tem qual objetivo? Bem, se o bastão aproximar, independente da carga dele, ele vai lá e faz o quê? Ele afasta as perninhas aqui, abre as perninhas. Ué, cara, então se o bastão fosse, né? Aí lá embaixo tem o alumínio. Aí se o bastão fosse positivo, cara, negativo, cara, como é que ia ser? Põe o bastão aqui, põe ele negativo. O que ele ia fazer? Mandar os elétrons lá para baixo. Opa, não quero saber de elétrons. Manda para as folhinhas aqui o elétron. Aí aqui em cima fica como? Carente em elétrons.
Como aqui ficou carregado de elétrons, as perninhas vão fazer o quê? As perninhas vão se afastar. Então elas vão se afastar o máximo que elas puderem. E de novo, esse também você não vai conseguir saber a carga da barra, não. Exatamente. Exatamente. Você não vai conseguir descobrir qual é a carga. Tá? Aqui a gente está fazendo a gente está explicando e né, tá colocando as cargas aqui para servir de exemplo. Mas, mais uma vez, o objetivo dele, do eletroscópio, do aparelhinho em si, não é identificar a carga do bastão, apenas saber se existe carga ou não. Se você aproximar um neutro, ele não está nem aí. Se você aproximar um bastão positivo, ele vai abrir as perninhas. Se você aproximar um negativo, vai abrir as perninhas do mesmo jeito. Se for neutro, ele não vai fazer nada. Certo? Se for neutro, ele não vai fazer nada. Agora, se você vacalhar com a brincadeira aqui, opa, e descobrir qual é, acho que eu pago é tudo, e descobrir qual é, deixa eu ver se eu tenho meu eletroscópio aqui ainda, isso, e agir de má fé aqui, vacalhar com a minha brincadeira, e carregar o eletroscópio com uma carga conhecida, aí vacalhou. Por quê? Pelo seguinte, se Eu tive que você, deixar o eletroscópio negativo. ótimo, por exemplo, se você colocar ele ali, negativo, de propósito você sabe que a carga dele é negativa. Então ele está todo negativo, beleza. Então se ele está todo negativo, as perninhas também estão. Aí, vamos mudar a cor aqui. Aí, se as perninhas também estão, elas vão afastar um pouco. Então elas vão afastar um pouquinho, porque estão negativas. Todas negativas. Beleza. Aí você vai lá e aproxima um bastão. Você conhece a carga do eletroscópio. Aí você vai e aproxima um bastão de carga desconhecida, mas está com carga. Digamos assim, positivo. O que ele vai fazer? Como ele é positivo, ele vai atrair mais elétrons ainda aqui para cima. Já tinha, mas agora ele vai atrair mais. Então ele vai tirar esses elétrons lá de baixo. Então lá vai ficar menos negativo. Então as folhinhas vai. Opa, deixa eu colocar aqui. Então as folhinhas ele vai ficar menos negativo. Aí as folhinhas, é isso mesmo. As folhinhas vão fechar um pouquinho. Porque não tem a mesma quantidade de carga. Né? Então elas não vão ficar tão abertas, tão distantes como elas estavam antes, porque elas não estão mais tão negativas. Então, aí se você conhece, sabe que a carga, que o eletroscópio, ele é negativo, e você aproxima um bastão e as lâminas aproximam, é porque o bastão é positivo. Agora, se você chegasse um bastão, vou deixar aqui mesmo, um bastão negativo, e aqui está aqui as lâminazinhas, então você sabe que de antemão ele é negativo. Aí você chega um Nós vamos bastão, afastar mais. exatamente, você chega um bastão negativo. As lâminas estavam a certa distância, já estavam separadas, né? Já estavam separadas porque já estava negativa. Já existia uma força aqui de repulsão, né? De uma lâmina, né? De uma perninha com a outra. Então, afastou. Aí você chega um bastão negativo. O que ele faz? Manda elétron, repele o elétron, manda uns elétrons lá para baixo. Então você manda mais elétrons lá para baixo. Então aqui vai ficar mais negativo ainda. Aí a força vai aumentar. Consequentemente, né, vai afastar mais. Então, se você de antemão sabe que o eletroscópio é negativo, chega um bastão negativo, então se ele afasta ainda mais,
É porque ele tem a mesma carga do bastão. Se ele aproxima, né, fecha um pouco, é porque ele tem carga contrária ao do bastão, tá? Então, se ele abre mais, é porque ele tem a mesma carga. Se ele fecha um pouco, é porque ele tem carga contrária. Então, na verdade, o eletroscópio carregado, tudo bem, carregado com uma carga conhecida, identifica a carga do bastão. O eletroscópio, seguindo a vida dele, o propósito dele, ele não consegue identificar qual é a carga que o bastão tem. Ele só reage, as lâminas afastam, indicando que existe uma carga no bastão. Você tira o bastão, as cargas, as lâminas voltam ao normal, indicando que existia uma carga. Mas o eletroscópio em si, neutralizado, ele é incapaz de identificar qual é a carga do bastão. Mas, carregado com uma carga conhecida, automaticamente ele identifica. Percebe? Ele consegue identificar. Certo? Então, voltando lá para os meus slides, eu sei que já está dando meia hora. O eletroscópio tem essa função, seja qual for o modelo dele. Ó. Chegou negativo, ele expulsa os elétrons lá para baixo, as lâminas se repelem. Né? E o mesmo eu já tinha feito. Né? Se você chegar um positivo, ele vai atrair os elétrons. Né? Lá vai ficar positivo e vai afastar do mesmo jeito. Sempre vai afastar. Beleza? Só vai mudar quando você conhecer a carga. Tranquilos? E assunto da próxima aula vai ser lei de Coulomb. O que é a lei de Coulomb? De certa forma, eu já falei, né? Na verdade, é a força entre cargas. Coulomb é carga, é a força entre cargas. Que é discutir um pouquinho mais essa fórmulazinha aqui, né? Falar da força de repulsão, atração, né? Discutir um pouco mais as unidades, eu já falei, mili, micro, né? Falar da constante, fazer alguma fórmulazinha. Aí eu vou começar a colocar assim. Aqui tá beleza, né? Vou resolver um bocado de exercício. Aqui tá beleza, tá todo mundo na mesma direção e sentido. Você vai Mas postar essa aula, Carlos? vou sim. Eu te Beleza. perguntei depois, eu não sei se você perdeu conexão, se você tinha entendido o que você tinha perguntado antes, que sua pergunta foi interessante. Aí só para finalizar mesmo, tá? Aqui eu coloquei uma carga aqui e uma carga aqui, né? E se depois eu colocar uma aqui, ó, sei lá, negativa. Aí eu tenho aqui, ó, carga um, deixa eu ver, carga 2, carga Esse 3. negativo vai atrair um pouco as duas positivas. Isso. Aí eu viro para você e falo assim, ó, eu quero saber qual que é a força resultante no 2. Aí você sabe que o 1 vai atrair, tá? 1 vai fazer força no 2. O 2 vai fazer no 1 também. Mas o foco é o 2. Se eu falei assim, quero saber qual que é a força resultante no 2. Aí você foca nele. Ah, mas o 1 tá sofrendo força também? Tá, ué. E o 3 não tá fazendo no 1? Não tá. Mas você vai focar no 2 porque eu perguntei a força resultante no 2. Aí o 2 e o 3 tá fazendo força lá? Tá, ué. De atração também, ué. Tá fazendo uma força de atração. O 3 tá fazendo a força no 2. Aí o 2 no 3 tá ação e reação, mas não interessa agora, tá? Aí o que vai acontecer aqui? Ah, vou somar essas duas forças. Se eu somar essas duas forças aqui, ó, vai dar uma força resultante para baixo. Vai ficar um cabo de guerra aqui, né? Porque é negativo, né? Tudo tá atraindo, vai dar uma força resultante, né? Com a tendência da carga ficar aqui no meio, ó. Agora, isso se todo mundo tiver a mesma carga. E essa aqui é menos, né? Porque é negativa. Agora é lógico que se essa daqui tiver uma carguinha maior, essa força é maior, né? Ou vice-versa. É lógico que. Então eu vou colocar aqui, ó, tá vendo que formou um triângulo? Aí eu vou olhar. Aí se eu formar um quadrado aqui com cargas aqui, e só para avacalhar com o terceiro ano, lógico que não, né, gente? Porque vai aparecer isso aí, nós temos que saber. E eu colocar aqui quatro cargas. Um, dois, três, quatro. Quer saber? Qual que é a força que está aparecendo nessa quinta aqui, que está no meio do quadrado aqui? Né? Aí você vai ter que olhar uma por uma.
a força que um faz em 5, a que 2 faz em 5, a que 3 faz em 5, a que 4 faz em 5. Então, na próxima aula eu vou trabalhar esse tipo de situação aí, beleza? E resolver Beleza, bastante Carlos. exercício de para vocês aí. Beleza, tá? Um abração. Tchau, Carlos. Obrigadão. Até a próxima.